Lajadense sobrando. Semana passada teve título, Copa Fernandão e no final de semana uma vitória no finalzinho da partida. A gente fala ainda sobre a LAF, que perdeu fora de casa, segundo lugar na Copa Lupicínio Rodrigues, está lá na vice-liderança, terminou a primeira fase. Além de futsal, a gente também comenta sobre os projetos da Secretaria de Esporte e Lazer de Estrela. Tem yoga por lá, uma loucura. Tem inclusive matéria completa que a gente vai te mostrar detalhes sobre como é que está acontecendo esse projeto. Tudo isso e muito mais, dentro de 30 segundos está no ar o Tá em Jogo. No ar, mais uma edição do Tá em Jogo pela TV Univates, canal 15 da NET Lajeado, ou então para todo mundo via internet, univates.br/TV. Duas formas de interatividade aí com a nossa emissora, ainda tem as possibilidades, por exemplo, do facebook.com/TV Univates, tem o youtube.com/TV Univates, tem os e-mails da TV, isso aqui é uma loucura. Basta tu querer entrar em contato conosco, mandar tua sugestão, opinião, pode até indicar convidados, quem sabe, para o programa. Basta então tu entrar em contato com a nossa produção da Ana Hit, que a gente vai estar acessando isso e depois conversando contigo, batendo um papo muito legal. A gente está iniciando essa edição do Tá em Jogo dessa segunda-feira para falar, obviamente, sobre o Alviazul Lajadense, que, como tu vai ver na câmera aberta, inclusive trouxe aqui o Thales. Nosso amigo Thales veio hoje com a taça. O cara que já teve no Tá em Jogo outras vezes, falou, obviamente, sobre o Lajadense, mas não falava sobre título, porque o título foi agora com a Copa Fernandão, a réplica aí da estátua do cara. Daqui a pouquinho a gente vai estar falando sobre o Lajadense, sobre essa vitória importantíssima, conquista da Copa Fernandão. E, aliás, o Lajadense não para de vencer. No final de semana teve um 2-1, uma vitória contra o Farroupilha de Pelotas, que está se tornando praticamente um clássico. Não por distância, mas porque o que estão jogando Lajadense e Farroupilha um contra o outro é uma loucura. Aliás, agora no meio de semana tem mais uma partida lá no Nicolau Fico, a gente vai falar sobre isso. E muito mais hoje também sobre a Ismel, porque tem vários projetos. Conversando agora com o secretário antes do programa, ele já estava comentando, são 17 projetos que tem a Secretaria de Esporte e Lazer da cidade de Estrela. Vamos começar então apresentando eles, batendo um papo, até porque segunda-feira é dia de Tá em Jogo para estar repercutindo coisas boas e coisas nem tão boas assim, porque a LAF, apesar de estar fazendo uma campanha fantástica, estava patrolando todo mundo, foi até Tapera, perdeu para o América. Daqui a pouco a gente fala mais detalhes, aí, informações sobre a próxima partida, como é que está a situação da LAF, mas isso para os próximos blocos. Então eu vou começar apresentando meus convidados dessa noite. Thales, seja bem-vindo mais uma vez ao Tá em Jogo, cara, agora nesse novo formato, né, mas que bom tu aceitou nosso convite, muito legal ter um cara receptivo como tu, assim, numa gerência de um futebol, para que a gente consiga realmente estar conversando, dialogando e podendo levar não só as informações pro pessoal aqui da equipe da TV Univates, mas para todo mundo de casa, como tá funcionando hoje o Lajadense, que aliás tá funcionando muito bem, né, título é importante. Seja bem-vindo ao Tá em Jogo, cara. Obrigado, Marquinhos, é um prazer muito grande estar aqui no Tá em Jogo mais uma vez, né, podendo falar de futebol, falar do Lajadense. Nós estamos muito felizes por tudo aquilo que tem acontecido agora no segundo semestre, né? E nós esperamos aí dar sequência nesse trabalho, né? Com mais vitórias, com mais títulos, quem sabe aí revelando jovens talentos também, que essa é a nossa função ali dentro do clube. Pois é, e essa taça aí, hein, cara, tem um peso maior, uma importância maior, até pelo que representa o Fernandão, né? É verdade, né? A gente projetou isso no início do segundo semestre, né? Algo que foi planejado, era a conquista dessa taça Fernandão, principalmente porque ela nos dava uma vaga na Copa do Brasil. A gente sabia das dificuldades que enfrentaríamos, mas hoje, graças a Deus, aí, com muito trabalho, com um grupo muito bom também que conseguimos formar ali, nós conseguimos essa taça aí que a gente disse que ela é única, né? Porque dificilmente vai ter outra, né? Outro campeonato com esse nome. A gente sabe do peso que é por tudo aquilo que o Fernandão foi dentro do futebol e fez. E tá aí, né? Eu acho que o Lajadense merecia um título já há algum tempo, vinha buscando isso, e graças a Deus ele chegou em boa hora, né, e um campeonato importante que nos deu uma vaga importante dentro da Copa do Brasil. Até porque quando a gente fala, se eu te fizer perguntar, veio na hora certa, óbvio que veio na hora certa, é que não quer ganhar um título, né? Mas depois de tantas chegadas, idas, e o Lajadense batia na trave,
quase conquistava. A gente pode ver lá desde o acesso, por exemplo, sempre chegava e batia num vice. Eu me lembro lá contra o Cruzeiro, por exemplo, de Porto Alegre, quando o Lajadense subiu. O Lajadense teve tudo para conseguir o campeonato, não conseguiu, conseguiu sim a vaga pro Gauchão e depois vinha numa sequência. Ia muito bem até o final do campeonato, salvo algumas exceções, mas ficava com o segundo lugar. O fato de conseguir o primeiro, isso dá uma motivação a mais, acredito que não só para direção, para comissão técnica, jogadores, que a gente sabe que isso também muda muito, mas as pessoas que estão ali na arquibancada, os torcedores, eles são os mesmos. A gente só agrega novas pessoas. Acredito que para eles isso também foi fundamental, né, Thales? Isso acho que é a parte fundamental, né? A gente poder agregar novos torcedores, novos patrocinadores, né? Pessoas que realmente confiassem no nosso trabalho. O que se dizia nos bastidores era isso, né? Chegou a nossa hora, chegou a nossa vez. Há muito tempo já nós estamos batendo na trave. Sempre foi feito grandes trabalhos ali dentro do Lajadense, porque tinha pessoas muito competentes ali dentro e pessoas que realmente lutavam pelo clube. E dessa vez, né, como eu digo, graças a Deus aconteceu, um grande grupo de trabalho, uma comissão técnica muito boa, pessoas que se envolveram com o clube mesmo e com essa competição. E quando a gente faz as coisas, né, com muita seriedade, com muita vontade e determinação, elas acabam acontecendo, né? Eu acho que nós merecíamos por tudo aquilo que a gente fez no campeonato, foi muito trabalho, existia um trabalho no bastidores muito grande, o presidente Mário fez coisas ali que poucos sabem, né? Que é difícil fazer futebol no interior no segundo semestre, ele investiu, ele acreditou, na verdade ele bancou o futebol do Lajadense agora nesse segundo semestre, a comissão técnica acreditou, nós conseguimos trazer alguns jogadores aí que compraram a nossa ideia de projeto até para a questão do gauchão, fez-se um grupo muito bom, porque é difícil fazer um grupo quando as coisas se encaixam, né? Um grupo de jogadores assim fantástico. Eu começando num trabalho também de gerência, para mim ficou fácil trabalhar com esses caras, porque eles facilitaram a minha vida. E tá aí, né? A gente muito feliz por tudo aquilo que aconteceu e nós sabemos que isso é o início, quem sabe aí, de futuras conquistas pro Lajadense. Pois é, o Lajadense aí conseguiu o vice-campeonato gaúcho, agora com uma Copa Fernandão, começa, obviamente, a ser visado também pelos adversários. Daqui a pouco eu quero falar com o Thales justamente sobre a questão da galera querer cair pra cima do Lajadense, que obviamente é o que vai acontecer nesse gauchão. Mas nosso outro convidado da noite é o secretário Júlio Saldanha, da Ismel de Estrela. Aliás, mais do que ter, então, um secretário nesse programa para estar falando sobre políticas públicas, para estar falando sobre verbas de governo federal, estadual, municipal, o que está sendo implantado, e aí sim está falando sobre o que as pessoas conseguem absorver disso, a gente quer hoje falar também de esporte, até porque a Ismel, ela tem cerca de 17 projetos, é isso, né, secretário? 17 projetos que são oferecidos para a comunidade da cidade, e isso é muito legal, porque está fomentando o esporte cada vez mais na cidade. Seja bem-vindo ao Tá em Jogo, secretário. Que bom poder estar falando de tanto projeto. Eu quero ver se o senhor vai lembrar de todos os nomes. A gente pode fazer até um quiz aí, porque apesar que vai demorar, né? Vai ter muito tempo do programa. Mas seja bem-vindo ao programa, ao Tá em Jogo. Que bom que a gente pode falar hoje sobre a Ismel. Muito obrigado, boa noite. Uma satisfação muito grande de poder, né, ter um espaço privilegiado desse, de falar do nosso trabalho, o trabalho da Secretaria junto à cidade de Estrela. Pois é, são 17 projetos, secretário. É bastante coisa, né? Há pouco conversando com o Thales a respeito da necessidade, né, de se investir na base. E eu acredito que Estrela tem já um histórico, já vem de uma caminhada muito grande. A Secretaria, para te teres uma ideia, ela já vem de 1985, né? Cerca de 30 anos. Então há uma caminhada, há um processo e a gente tem tentado dar sequência. São 17 projetos sociais, que próximo a 2 mil atendimentos. Então é um trabalho assim, bastante interessante e a gente espera que a cada ano se vai começando a evoluir mais. Pois é, porque independente, é mais ou menos o que eu comentava antes, independente do partido que assume a cidade, agora a gente está vendo num período de processo eleitoral para governo federal, segundo turno para governador também, mas independente do partido que esteja governando o município de Estrela, isso é importante ressaltar, os projetos continuam, alguns sofrem alteração evidentemente em função de algumas ideologias partidárias, de algumas ideias de que se quer fomentar na cidade, mas a Ismel continua com muitos projetos. Isso que é interessante ressaltar, que na verdade as pessoas acabam não sendo prejudicadas por essa mudança, por exemplo, de governo, né, secretário? Exatamente. Eu acredito que seja o futuro, né? Que as propostas, tudo, principalmente o esporte, seja uma política pública, independente da facção partidária. E eu acredito que essa Estrela está nesse processo bem interessante.
a nossa gestão eu fui colocado dentro da secretaria sem, não politicamente, digamos assim, mas pela parte técnica. Então, tive muito orgulho de termos lá alguém da área da educação física assumir um cargo de gestão. E, bem como disseste, é importante assim, que os projetos, os programas sejam política, não definido por facção partidária. E a Estrela tem mantivemos tudo que nós achávamos, no nosso entender, que deveria ter uma sequência, agregamos outras propostas, e eu acho que é o mais importante, que é o atendimento à população, né? No momento que se cria uma fidelização, se fideliza dentro de um projeto, dentro de um programa, tem que se manter, e isso é importante. Eu comentei no início do Tá em Jogo, dessa edição, que a gente vai ver daqui a pouco uma matéria, aliás, do Ronaldo Hempel, da nossa cinegrafista mais ágil da TV Univates, a Fernanda Scherer, uma matéria sobre o yoga. Hoje, a Prefeitura de Estrela oferece essa modalidade para a comunidade. Na verdade, é algo para muitos diferente, né? Porque não são todas as pessoas que praticam ou que gostam do yoga. Muitas pessoas nem sabem se isso é uma modalidade, se é um esporte, se é uma filosofia de vida. Por que oferecer o yoga hoje em Estrela? Olha, o yoga vai daquilo que falei, a necessidade da gente diversificar e também pegar outros segmentos da população que talvez não fosse atendido com alguns projetos que haviam. O yoga hoje é uma atividade que é muito importante. Para quem estudar um pouquinho o yoga percebe que ele tem uma relevância muito grande na questão do autocontrole, a questão do estresse. Inclusive, leituras que nós tivemos, a seleção alemã, por exemplo, ela tem um professor de yoga que acompanha a seleção de futebol da Alemanha. Porque a questão, hoje em dia, o dia a dia, corre, a necessidade das pessoas pararem um pouco, né? E, então, a ideia, nós tínhamos uma pessoa competente, uma pessoa com, né, um professor com uma larga experiência, e pensamos por que não oferecer mais essa modalidade. Então temos esse projeto Yoga que tem sido um sucesso. A proposta é Yoga na Praça. As aulas acontecem nas terças e nas quintas numa praça, num local verde, muito, né, ar. Eu acho que tem tudo a ver, a yoga com a praça, com o verde, e é mais uma proposta da Secretaria. Bom, tá encerrado o primeiro bloco do Tá em Jogo. Daqui a pouco eu volto para mostrar justamente como é que foi a conquista do Lajadense com a Copa Fernandão, mas isso só no segundo bloco, então não sai daí, daqui a pouco a gente volta. Segundo bloco do Tá em Jogo, de imediato ver como é que foi o título, a conquista do Lajadense, até porque foi Luiz Carlos Vinck contra Fabiano Dait, foi Guarani de Venâncio contra Lajadense, foi clássico, foi um jogo para empate, mas foi um jogo para título também. Dá uma olhada, daqui a pouco eu volto falando com o Thales sobre essa conquista. Jogo de volta, mas essa não era uma partida qualquer, não era uma noite qualquer, valia título. E como essa torcida queria um título. Só que o Guarani de Venâncio não queria saber disso e tratou de partir para ataque, mesmo que meio desajeitado. A resposta veio com o Gilmar na investida na grande área. Ela caprichosamente não entrou. Márcio Goiano de Trivela tentou surpreender Rodrigo, mas também não deu certo. O jeito foi Paulo Josué arriscar de canhota de longe. Na sobra, Michel mandou para longe. No 2-1, Matheus Santana bateu fraquinho e ela raspou a trave. Na segunda etapa, o Alve Azul continuou insistindo. O Guarani tentava, mas sem chances claras de gol. Na base da vontade, o visitante chegava e a defesa, claro, se segurava. Gilmar respondeu com uma pancada de longe. O time de Venâncio, com Paulinho, respondia na mesma moeda. Da bola parada, Giovani não achou nada e a chance de abrir o placar. Só que o tempo ficou limitado. Fim de jogo, 0-0 no placar e o título de campeão da Copa Fernandão para o Lajadense.
imagem legal pra caramba, até porque, Thales, a gente tem alguns jogadores, como a gente estava vendo ali na imagem, que são novos do clube. Mas tem alguns que já estão há mais tempo. O Laércio, por exemplo, está há bastante tempo no Lajadense, entre outros. Como é que é pra ti também, que já está há um bom tempo no Lajadense, como jogador, agora também fazendo parte da gerência do clube, como é que tu enxerga essa conquista sobre um rival, num jogo que a gente sabe que foi truncado, que foi difícil, que estava aberto em alguns momentos para os dois lados, como a gente viu nas imagens ali. Como é que é para vocês que estão há mais tempo, que estão mais identificados, digamos assim, com o Lajadense, conquistar esse título? Para nós foi uma alegria imensa, né? Podemos dizer assim, até porque, como tu disseste aí, nós criamos uma identificação com o clube muito grande, né? Eu brinco lá dentro, nos bastidores do clube, que o meu sangue ficou azul, né? De tamanha gratidão e do gostar mesmo do clube, né? Começa a trabalhar ali, tu começa a se envolver com o clube, com as pessoas do clube, tu acaba se identificando. Não deu vontade de estar dentro do campo ali naquele momento? Tu teve a tua parada no futebol muito cedo em função de lesões. Não deu uma vontadezinha de estar ali dentro para estar conquistando, também jogando, tá? Não, essa vontade, às vezes ela aflora, né? Porque eu penso, eu não jogo nada, me dá vontade de entrar ali dentro. Imagina tu que jogava bola. Não, às vezes dá uma vontade, mas eu sei, assim, eu entendi muito rápido isso, que o meu tempo passou mesmo, e agora a minha função é outra, e na verdade a gente sofre muito mais, né? O pessoal que está de fora ali, a gente prepara tudo para que as coisas possam acontecer dentro de campo, e ali quem resolve são os jogadores, e eles conseguiram resolver isso muito bem. A gente sabia que seria muito difícil conquistar esse título, até pela rivalidade que se criou, né, com o Guarani, que já existia já antes, mas que ela aflorou de novo por causa dessa disputa. E foi uma final muito bonita. Eu acho que o Vale do Taquari ganhou, né, trazendo essa final para cá. Foi 2 jogos muito difíceis e 2 jogos muito disputados. Eu gostaria de parabenizar a torcida do Lajadense, que fez a sua parte aqui lotando o estádio Alves Azul. Há muito tempo eu não vi o estádio Alves Azul, ou eu nunca tinha visto o estádio Alves Azul tão cheio assim para uma partida do Lajadense, exceto contra o Internacional, acho que 1 ano atrás. E foi bonita a resposta que a torcida do Lajadense pôde dar, porque a torcida do Venâncio lotou lá no estádio deles, e nós fizemos a nossa parte aqui, a torcida nos incentivou. O comentário pós-jogo dos jogadores era que, se fosse assim todos os jogos, né? É verdade. Como seria bom. Então, parabenizar a torcida, agradecer o apoio que eles nos deram, dizer que eles fizeram a diferença a nosso favor, e o mínimo que a gente pôde fazer foi retribuir isso, segurando ali esse resultado que também nos dava o título, e foi o que aconteceu. E também uma vaga para a Copa do Brasil, né, Thales? Na verdade, assim, essa competição ela valia muito para nós, né, Marquinhos? A gente comentava entre nós assim que não era só o título ou só a vaga na Copa do Brasil. Esse título, ele nos daria uma vaga para a disputa da Série D lá no final de novembro, quando são 4 equipes, é o campeão da Copa Fernandão, mas o campeão da Sul Fronteira, da Metropolitana e da Serra. Esses disputam uma vaga para a Série D. Nós já estamos lá, né? E fomos campeões, isso é um título para o clube, é algo que marca na história do clube. E temos a Copa do Brasil também, né? Então, na verdade, foi um monte de conquista, e isso vai mostrando assim, a força que o clube tem criado dentro do estado. E aí, depois que passa desse quadrangular, tu comentou, segue competição. Não, depois que passa esse quadrangular, agora nós estamos disputando a Sul Fronteira. Sim. Nós já temos a vaga. Se nós ganharmos a Sul Fronteira, o segundo colocado da nossa chave da Sul Fronteira vai lá para essa disputa na Série D junto com a gente. A Supercopa Gaúcha, como eles dizem. E aí depois tem a possibilidade de... A Recopa Gaúcha não vai ter? Aí depois a Recopa Gaúcha é em janeiro, né? E a gente dá uma parada e volta a treinar pensando já no gauchão, projetando aí o Campeonato Gaúcho. No ano passado foi o primeiro ano que teve essa fórmula, né? E aí foi o Pelotas é o atual campeão. E aí se comentava muito da tríplice coroa gaúcha, e que muitos em determinados momentos não davam valor, diziam assim, mas isso aí não existe, né? Isso aí não é campeonato. Eu vi vários torcedores comentarem isso, que ganhou tríplice coroa gaúcha, o que é isso? Para que ganhar a Recopa Gaúcha do Internacional? Mas se tu analisar que é visibilidade para o clube, dá para se dizer que tem como chamar mais patrocínios, como comentou no início do programa, através dessa visibilidade, conquistando títulos, que é o que o Lajadense não estava conseguindo e que agora tem. O fato de estar jogando e chegar num ponto, como por exemplo uma Recopa lá, gaúcha, é interessante também para o clube, né? É muito interessante, né? Talvez as pessoas que não estavam vivendo esse campeonato, essa competição, não sabiam a importância que o Internacional deu para essa competição, por se tratar da Copa Fernandão, né? Então, esse título para nós ele foi muito valorizado também por isso, porque essas equipes maiores, elas deram uma importância muito grande para essa competição,
Existem outras equipes também fortes no interior que dão essa importância, esse valor a essas competições de segundo semestre, e com nós não foi diferente. Nós planejamos isso, né? Na verdade, a gente queria revelar alguns jogadores da base, também colocar alguns para jogar. A gente fica muito feliz por aquilo que está acontecendo dentro do clube, mas nós pensamos muito nessa questão da tríplice coroa, até para a questão do crescimento do clube, né? Isso, o clube que ganha títulos, ele vai se mantendo, ele vai crescendo e novos parceiros começam a vir, a torcida começa a chegar. Nós queríamos criar uma identidade ali no Alviazul, né? Aquilo que tinha aqui no antigo Florestal, nós queremos transferir para o Alviazul e a gente espera que com a conquista de títulos isso possa voltar a acontecer. Secretário, a gente sabe que os projetos de Estrela, eles são vários e para várias faixas etárias diferentes. Hoje dá para se dizer que Estrela consegue contemplar todas as pessoas? É a proposta, né? Eu acredito que 2 segmentos importantes que eu acho que a sociedade precisa cuidar muito é criança e idoso. Então, eu acho que toda a administração ela deve ter esse olhar com bastante carinho. E hoje nós temos todo um projeto, uma gama de projetos para crianças, de iniciação esportiva principalmente, e também para idosos. Né? Idosos com umas atividades em convênio com o Ministério, que tem assim, sido uma grata surpresa, no sentido que também envolveu uma grande comunidade, muitos núcleos, né? E tivemos que manter, hoje são 8 núcleos atendendo com atividades desde ginástica, atividades de recreação para os idosos. Quantas pessoas são contempladas por esses projetos da Ismel? Olha, em idosos, em torno de 300. Crianças, atendemos mais ou menos próximo a 2.000 crianças, né, de atendimento nesses diversos projetos. São todas pessoas que moram em Estrela? São todos moradores de Elas têm que comprovar residência em Estrela, então, para participar dos projetos? Até pelos horários, né? Alguns projetos, por exemplo, da yoga, né? As pessoas de outras cidades vão, prestigiam, também não temos esse preconceito com as pessoas, bairrismos com pessoas que vêm de fora. Obviamente que os projetos, até pelos horários que funcionam em horário ou alternativos, contemplam as crianças do município. Mas a proposta, sim, algumas atividades é também abrir para a região. Vocês têm expectativa de outros projetos? Já começam daqui a pouco, deslumbrar outras áreas que vocês podem estar entrando? Ou a ideia é estar capacitando mais os projetos que já existem hoje em Estrela? Como é que é a questão do planejamento? A estrutura toda é montada, né, dentro de objetivos traçados. Uma coisa importante que a Secretaria tem é o seu recurso humano. Nós trabalhamos lá com 90% de formados ou estudantes de educação física. Então, trabalhar com essas pessoas que são da área, são especialistas, é importante também. A proposta de ampliação, ela surge de acordo com a necessidade da comunidade, ou algumas ideias. Exemplo típico do que aconteceu, de nós termos uma pessoa capacitada do yoga dentro da Secretaria, então vamos abrir esse projeto. Que é o professor? Que é o professor Osmar. Que também é mestre em yoga. Então, acredito que antes de também ampliar, é importante estruturar o que temos. E a proposta da Secretaria sempre foi essa, de qualificar também os profissionais. Não adianta só ampliar sem uma base, sem uma estrutura. Então, a proposta é sempre organização e planejamento de médio a curto prazo. Começa a se pensar em Estrela, além de trabalhar com essas crianças, trabalhar com a base, e se dá uma atenção muito grande para a terceira idade. Começa a pensar também, de repente, em esportes para se profissionalizar. Por exemplo, o rugby hoje ele ainda é amador, mas a gente sabe que já tem um nível muito forte de jogos, inclusive hoje o rugby faz parte dos projetos da Ismel. Hoje a Secretaria de Esporte e Lazer teria como estar auxiliando, por exemplo, na volta, por exemplo, do Estrela Futebol Clube, que teve uma tentativa de volta com um pessoal que era terceirizado, que não tinha relação, na verdade, com a cidade. Tem algum projeto que vocês pensem para tentar, daqui a pouco, fomentar até essa rivalidade entre Lajeado e Estrela, como existe também entre Venâncio Aires e Lajadense? Olha, são questões até de pensamento, né? Eu penso que o município ele tem que ser um parceiro de uma equipe, né, profissional, mas ele não pode ter essa responsabilização da manutenção. Eu acredito que aqui em Lajeado, essa proposta que tem dado certo, o município deve ser um parceiro. Né? Então, essa é a minha, digamos assim, minha opinião. A gente tem que fortalecer a base, né? e eventualmente, de um profissionalizar algum desses esportes, o município seria um parceiro, né? E não o organizador total. Né? Claro. Essa é a minha ideia. Daqui a pouquinho a gente tem a matéria, então, até para o senhor ver também, sobre o yogas com o professor Osmar, né?
o Ronaldo e a Fernanda tiveram com ele. Aliás, tem umas posições ali bem diferentes. Acho que o Thales com certeza já deve ter praticado yoga. Vamos dar uma olhadinha, mas só depois do intervalo. Daqui a pouco a gente volta com mais Tá em Jogo. Voltamos, terceiro bloco do Tá em Jogo. A gente terminou o segundo falando sobre yoga em Estrela e agora a gente vai estar revendo uma matéria que já foi exibida na quinta-feira no nosso telejornal, no Jornal da Univates, apresentado pelo querido Marcos Ruschel, também pela Camila Diesel. Tá aí, ó, as imagens, loucura. Diz que o Thales faz yoga desde pequenininho. Daqui a pouco eu quero saber dessa história, então dá uma olhada em como é que funciona o Yoga na Praça, lá em Estrela. Daqui a pouco tem mais informações sobre esse projeto, outros da Ismel e também com o Thales revelando os segredos dele sobre yoga. As aulas são assim, pés descalços, mente concentrada e equilíbrio para não cair. 2 vezes por semana, Osmar vai até a Praça Henrique Rollert, no centro da cidade, para dar aulas de yoga, lugar de tranquilidade em meio ao caos da cidade urbana. O yoga ele significa união, significa integração. Integração da pessoa com o meio que ela vive. E muitas vezes a gente está praticando e está passando o carro e tal. Aí eu pergunto para as pessoas, e aí, conseguiu relaxar? Daí a pessoa disse, eu desliguei totalmente, nem ouvi carro, nem buzina, não ouvi nada, eu fiquei dentro de mim. A atividade proporciona maior controle da mente, deixa o corpo relaxado e desenvolve a capacidade respiratória. É uma ferramenta, né, de trabalho, né, como qualquer outra, que trabalha a parte corporal, né, que são os asanas, as posturas de yoga, né. Tem a parte respiratória, que é mais importante dentro da prática, porque a respiração ajuda a acalmar, a trazer um movimento mais tranquilo, sim, para enfrentar o dia a dia, né, o cotidiano, o estresse, né, essa correria da cidade. É onde a gente para também para fazer um relaxamento, relaxar, e utilizando essas técnicas em conjunto, elas vão trazendo esse sintoma de uma melhor qualidade de vida. As aulas são oferecidas pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. Começaram no ano passado, 2 vezes por semana, terças e quintas-feiras. Agora vão acontecer também aos sábados, 1 vez por mês. A primeira no próximo final de semana. Nos dias de hoje, a questão do corre-corre, a questão das atividades muito de trabalho, estresse, adrenalina sempre a 1000. Então a proposta da Secretaria foi então oferecer para a comunidade, né, um projeto novo, um projeto que eu acho que tem muito a ver com os dias atuais, né? As pessoas dentro de um nível de estresse muito alto. Então a proposta foi de ocupar, né, o espaço verde que nós temos aqui na cidade, que é a praça. A atividade é de graça, toda a comunidade pode participar sem restrição de idade. O yoga, no geral, assim, ele tem uma proposta bastante interessante, que ele vai de 8 a 80 anos, né, desde crianças a idosos. Ele tem uma capacidade, né, interessante no sentido de controle de respiração, estresse. Então ele não tem contraindicação, basta ter vontade, né, e comparecer, no caso, ali na nossa Praça Henrique Rollert. Tá aí. Eu queria que vocês estivessem assistindo as caras do Thales vendo essa matéria, porque eu tenho certeza que ele está quase se preparando para alongar, né, Thales? Não, tem algumas posições ali que, se eu fizer, eu não levanto no outro dia, né? Aí é que tá, é que a gente assiste ao yoga, vê aquelas imagens, em determinados momentos, algumas parecem ser até fáceis. Outras, tu vê que é impossível do cara fazer se não tiver um bom tempo ali com a modalidade, praticando. Mas, realmente, para aquelas pessoas que não estão habituadas, daqui a pouco passar naquela praça e ver o professor Osmar praticando e outras pessoas fazendo yoga, é um impacto. Eu acredito que isso também vocês queiram retratar para as pessoas, né? Olhar uma coisa diferente e convidar elas. Eu acredito que seja mais ou menos esse caminho, porque no momento que eu passo numa praça e tem um cidadão, com todo respeito ao professor Osmar, fazendo aquelas posições ali de puxar uma perna ali, no mínimo, ou o cara é muito bom ou ele está com algum problema, né? Porque eu não ia conseguir nunca fazer aquilo ali, secretário. Eu acho que tu falasse bem, a questão daqui a pouco chamar a atenção para as pessoas, né? Que a necessidade daqui a pouco de parar um pouco. E a yoga, ela tem essa particularidade, ela não é só físico e não é só cabeça, né? Ela é uma junção a questão da consciência corporal, e é importantíssimo, né? Cada vez mais, como eu comentei na entrevista, cada vez mais as pessoas estão num corre-corre,
que se colocam sempre em último lugar. A gente, né, se preocupa com o trabalho, com funções extras e parar um pouco para respirar, parar um pouco para se centrar é o que menos se faz. Então, a proposta do yoga ela vem bem a calhar em relação a essas necessidades. Mas assim, para aquelas pessoas que estavam assistindo aquelas imagens, naquele momento ali, a gente percebe que tem que ter muita força também, tem toda a questão da técnica, da respiração que entram para te conseguir fazer aqueles movimentos, ou pelo menos grande parte dos que a gente assistiu, mas tem pessoas que daqui a pouco não tiveram contato nenhum com yoga e passam na praça, reparam o professor Osmar fazendo os movimentos, vou ver o que é isso. Aí chegou lá o Thales, que não é... Não, o Thales conhece bastante yoga, chegou eu lá. Passei na praça, não conhecia o yoga, vou praticar. Não é bem assim para sair fazendo uma pirueta, por exemplo, né? O cara tem que ter consciência corporal, tem que entender bastante sobre o yoga, e aí é importante o contato direto com a modalidade, né? Que ele pratique bastante e acompanhe essas aulas, né? É importante que é um processo, né? Uma didática que o professor aplica. Obviamente, ali são posições, eu acredito, que já num nível mais avançado. Eu tenho certeza, porque eu não ia conseguir nem perto chegar ali. É importante, assim, que haja uma progressão, né, dentro da limitação da pessoa, da capacidade da pessoa. Mas, então, por isso tem uma pessoa habilitada. O yoga é para todas as idades, para criança a idoso. Há um processo lento, né? As pessoas não precisam ter medo que vão ter que fazer posições que não vão conseguir. Mas é muito importante, assim, que existam possibilidades que as pessoas possam se reencontrar, digamos assim. Só para dar um recado aqui importante, então, a LAF do time do técnico Giba, a galera que vinha patrolando, todo mundo estava super bem nessa temporada, aliás, continua muito bem, mas acabou sendo derrotada, perdeu por 3-1 para o América de Itapera, lá em Itapera, o jogo foi no sábado à noite, foi 3-1 para o time da casa, e então com esse resultado a LAF ficou em segundo lugar na Copa Lupicínio Rodrigues na primeira fase. Próximo jogo vai estar recebendo a ADS de Sananduva, que ficou em sétimo nessa primeira fase, só que não tem data definida ainda pela federação. Então agora a gente vai aguardar acompanhar os treinamentos da LAF para ver como é que a galera se prepara para esse jogo importantíssimo, porque também tem um estadual que está parado por enquanto e que tem uma decisão importantíssima, que é uma semifinal de gauchão inédita para a LAF e que vai ser logo contra o Atlântico de Erechim, equipe favoritíssima ao título, com grande plantel, um investimento muito grande, mas tenho certeza que a LAF vai fazer bonito para encarar o Atlântico de Erechim e também a ADS de Sananduva, quem sabe conseguir um título bonito que nem esse do Lajadense, que a gente está conseguindo ver hoje, a taça da Copa Fernandão, porque, Thales, conquistar essa taça, a gente vê hoje o título, vê o troféu, vê as tuas palavras sobre essa conquista, mas a gente sabe que o trabalho é de bastante tempo. A gente sabe que o segundo semestre no futebol também é muito difícil, porque a gente tem um primeiro semestre com o gauchão, onde o foco é todo lá, as verbas estão todas praticamente direcionadas para o gauchão, e chega num segundo semestre onde muitas vezes os clubes fecham as portas. O Lajadense, há pouco tempo atrás, acabou também não disputando uma copinha, e nos outros momentos sempre disputou o ano inteiro. Como é que fica hoje para vocês essa conquista e o planejamento já do ano que vem? Porque a gente sabe que vem um gauchão por aí, a gente tem outras competições que continuam, como a Copa Sul Fronteira, talvez, quem sabe, aí uma disputa de uma Recopa Gaúcha. Ou seja, é um planejamento a curto, médio, longo prazo, mas que está tudo aí, o momento para se fazer agora. Como é que vocês começam a analisar essas questões e, obviamente, pensando no gauchão também, né? Na verdade, Marquinhos, assim, nós temos valorizado muito aquelas pessoas que plantaram lá no início, quando o clube voltou, né, quando estava parado em 2009, quando juntou aí um grupo de empresários, eles reergueram o Lajadense de novo, né, com planejamento, com organização. O clube voltou a participar da primeira divisão e hoje nós estamos colhendo frutos daqueles que plantaram lá, né? Porque eu gostaria de lembrar aqui também o Luiz Fernando, né, o antigo gerente, que é um cara que tem grande parcela nisso, porque ele montou os bastidores ali e as coisas, elas funcionam muito bem hoje nos bastidores do Lajadense em função daquilo que ele fez ali dentro do clube. Um cara que muito especial, que gostaria de deixar um abraço muito grande para ele. Então já deixa eu te interromper, deixar um abraço também pro Luiz Fernando, meu amigo Luiz Fernando, e dizer para ele que ele tá me devendo uma camiseta do Aimoré agora, eu quero uma camiseta do Aimoré de São Leopoldo, que é o time histórico, e aquela camiseta é bonita, tenho certeza que a camiseta M vai servir muito bem para mim, né? Tranquilo, tamanho pequeno, fantástico, mas vai lá. Mas é isso aí, então a gente gostaria de valorizar essas pessoas, né? Aqueles que reergueram o clube, né? Tem o Everton Giovanella, Nilson Giovanella, enfim, tem um monte de caras aí que eu não vou lembrar o nome de todos, mas agradecê-los por tudo aquilo que fizeram no início, dizer que hoje nós estamos colhendo aquilo que eles plantaram e que eles fazem parte dessa conquista também. Né, o presidente Mário, como eu já disse aí, tem sido um guerreiro, sustentando o clube no segundo semestre. Nosso planejamento agora
é pensar no gauchão já pro próximo ano. Nós já começamos a sentar assim e visualizar alguns nomes que possam agregar esse elenco que está agora. Nós sabemos que o Campeonato Gaúcho, o nível é muito maior. O Janderson volta? Não, o Janderson não volta, o Janderson não tem contrato mais com o clube. Na verdade, ele está emprestado para um clube lá na Arábia e está fazendo um monte de gol lá. Vai ser difícil ficar com o Janderson aqui, a gente sabe disso. Os Sheiks estão querendo demais o Janderson, né? O Janderson deixou os Sheiks apaixonados lá. É o Jandy Show. É um cara que está muito bem lá e a gente fica feliz, porque passou por aqui, foi bem aqui e agora está bem lá na Arábia. Mas, enfim, nós estamos planejando já o Campeonato Gaúcho, porque a gente sabe das dificuldades que vamos encontrar. Nós temos ainda 2 competições que nós estamos focados nelas, os jogadores estão muito focados nela, o pessoal da direção, nós nos bastidores ali temos nos preparado para outras coisas, mas os jogadores e a comissão técnica, a única coisa que se diz ali é que eles querem buscar essa sul-fronteira, eles querem buscar a vaga na Série D, a gente vê isso no olho deles, no dia a dia deles, né? Os funcionários do clube, assim, ó, não tenho o que dizer, mandar um abraço para todos eles, que eles são peças fundamentais em tudo aquilo que tem acontecido ali, e o grupo de jogadores e a comissão técnica sabe muito bem disso. Eu acho que nunca na história do Lajadense os funcionários foram tão valorizados por uma comissão técnica e por jogadores como eles são. Os jogadores chegam, abraçam as tias, conseguem passagem para as tias da cozinha, para os funcionários ver os jogos fora. Assim, foi um ambiente que se criou no Lajadense que nunca teve. E que a gente fica muito feliz por estar acontecendo e o fruto de tudo isso está aí, né? Foi essa conquista e a gente está trabalhando muito nos bastidores aí para que isso continue. Bom, falta 1 minuto para encerrar. Aliás, mandar um abraço também pro Ovo, pro Jacaré, né? Toda a galera lá do Lajadense. Zé Botoca, não esquece Zé Botoca, senão me bate depois quando eu chegar lá. Mas assim, ó, é importante, Thales, uma coisa ser dita. Aliás, quando eu te fiz a pergunta, eu emendei um monte, porque eu queria saber justamente como é que fica a questão da expectativa. Jogou muito tempo futebol e a gente teve agora um lance do Alex, por exemplo, no Internacional, que depois da vitória do Inter saiu chorando, tal, e ele desabafou com a imprensa dizendo que o jogador de futebol e quem vive do futebol sofre muita pressão. E aí a gente pouco tempo atrás comentava, o Lajadense, será que ele consegue disputar mais de uma competição? Teve essa questão com a Copa do Brasil quando disputar mais de uma é difícil, é complicado. Se uma já é difícil, imagina várias. E o Lajadense está nessa fase. Como é que hoje está sendo a pressão para te conseguir gerenciar isso, Thales? Não chora aqui, pelo amor de Deus. Não. Eu tenho sido muito... Eu sou um privilegiado porque tem pessoas do meu lado me ajudando muito, assim. Eu gosto de citar o Mário, que tem me ensinado muito também, que é o presidente. Tem me ajudado muito. O Everton Giovanello. O Everton é um cara espetacular. Tenho aprendido muito com ele. Quando acontece alguma coisa que eu não sei, eu ligo pro Luiz Fernando. Me ajuda. Eu tô começando e eu reconheço que eu preciso da ajuda desses caras. E esses caras têm me assessorado muito. E os bastidores ali, o pessoal da cozinha... O pessoal que trabalha no campo, o Márcio, enfim, tem uma série... O próprio Luiz Carlos Vim, que eu dei sorte de pegar um cara como ele, cheio de experiência aí, que tem me ajudado bastante. Né? E, na verdade, assim, a gente sabe que é uma pressão, trabalhar no futebol não é fácil, né? Mas é algo que a gente gosta e a gente faz com prazer, né? Nós já estamos visualizando aí novas competições e nós estamos nos preparando para que não acontecer aquilo que aconteceu com o Pelotas, que ganhou as competições, achou que estava bem e, de repente, no Campeonato Gaúcho, eles deixaram a desejar e foram rebaixados. Então, nós estamos nos preparando para fazer um grande Campeonato Gaúcho. Primeiramente, né, terminar bem o ano, que nós temos 2 competições ainda aí pela frente, terminar bem o ano e iniciar melhor ainda, porque a gente sabe a visibilidade que é o Campeonato Gaúcho e a Copa do Brasil, a importância que vai ser para a cidade de Lajeado, na verdade. Tá encerrado esse bloco do Tá em Jogo, daqui a pouco a gente volta com a última parte do programa, não sai daí. Último bloco do Tá em Jogo, agora eu vou ter que pegar assim minha cola aqui para me lembrar de tudo, vamos ver se eu consigo. Mas assim, ó, na quinta-feira agora e vai até domingo, inicia então a 3ª Copa de Tênis do Clube Tiricaça. A gente que falou sobre isso há 2 edições passadas, aqui no Tá em Jogo, com o pessoal responsável pela organização. Vale te lembrar, então, o campeonato começa nessa quinta-feira, vai ter a presença no sábado, aliás, vai ser um jogaço, vai ter matéria, inclusive, da TV Univates na próxima segunda no Tá em Jogo e também no Jornal da Univates sobre essa partida, porque vão estar se enfrentando Fernando Meligênio Fininho contra o Orlandinho, uma das promessas do tênis. O jogo é no sábado, às 4 da tarde, lá no Clube Tiricaça. Vale a pena, então, tu dar um pulo até o clube para estar conferindo não só esse jogo, como toda a competição, que também é válida, agora sim eu vou ter que copiar aqui, pela
pela 4ª etapa do Super Tênis RS. Então todo mundo indo lá no final de semana, a partir de quinta-feira até domingo no Clube Tiricaça, porque tênis com certeza é o que não vai faltar. Pessoal, antes de a gente terminar o bloco, falando justamente sobre a questão da pressão do futebol, e a gente sabe que tanto o secretário, o professor de Educação Física, o Thales, que é ex-jogador, é o cara que hoje gerencia o Lajadense, conquista bonita pra caramba aí, nas imagens da Fernanda a gente consegue ver a Taça Fernandão. Viver do esporte não é muito fácil, né? Do esporte e do lazer, talvez, secretário, seja mais difícil ainda. Porque, na verdade, a gente pensa em esporte, por exemplo, a gente lembra do futebol, a gente lembra do basquete, lembra do vôlei, talvez lembre do handball, mas é mais esse esporte coletivo. A gente não consegue lembrar muito, por exemplo, do momento de lazer, de ter uma competição como uma rústica, ter, por exemplo, uma prática como o yoga, algo que tem algumas oficinas para a terceira idade. Jogos germânicos, inclusive, que o Thales, eu tenho certeza que já participou também, mas é importante a gente ressaltar que toda essa questão de esporte, lazer, ela tem que estar intrínseca, na verdade, na cultura das pessoas. As pessoas têm que viver do esporte para conseguir ter uma vida boa. Eu acho que isso os projetos também vêm fazendo muito bem para aquelas pessoas que conseguem praticar. Tem toda a questão da escola também com relação ao êxodo escolar, as pessoas daqui a pouco que estão saindo do colégio permanecem justamente para ter o contraturno escolar e poder praticar esporte, que é outro projeto que a Secretaria oferece. Mas como é que fica essa questão justamente de manter o esporte na vida das pessoas? Como é que vocês que vivem disso enxergam? Bom, o esporte há muito deixou de ser só o esporte, né? Ele tem uma colaboração fantástica na questão da educação, inclusive da violência. É importante que o esporte seja encarado como como uma atividade tão importante quanto a saúde, quanto a educação, quanto... enfim, ele precisa sim ter... todo mundo entende o esporte como uma necessidade, mas é importante que ele se posicione também para receber um pouco mais de carinho, no sentido de investimentos, né? A questão da pressão, realmente a gente sofre muito na questão de tentar produzir muito, talvez com recursos limitados. E essa aí que vem a pressão no gestor de esporte, no caso do Thales, que organiza uma equipe profissional. Então, o esporte já é entendido como uma necessidade, mas também está na hora de nós atingirmos um estágio de que o recurso seja um pouco mais fácil. Então, a intenção sempre é colaborar com a sociedade como um todo, mas sem o recurso não se consegue muito pouco. E tem toda uma questão de fator de econômico, né, que o esporte gera. Por exemplo, um jogo do Lajadense não é só um jogo do Lajadense, tem quantas pessoas envolvidas em volta que tem um ganho com isso, desde o cara que vai vender a pipoca, a pessoa que vende a pipoca, a segurança, todo um valor agregado que é o esporte que está trazendo. Então é importante sim, né, que seja uma política pública também, né, entendida como isso, para que as pessoas que trabalhem com isso não sofram tanto essa pressão que tu bem disseste. E aí, Thales, essa questão que o secretário coloca é importantíssima, né? Porque todo mundo pensa, por exemplo, no futebol, analisando o esporte do viés do futebol, que o jogador ganha muito. Que o jogador de futebol, o cara vive super bem, né? O cara tem milhões de carros, o cara consegue fazer o que ele quer da vida, ele pode ir pro país que ele quer, a hora que ele quer. E, na verdade, o jogador de futebol, ele não só tem responsabilidade, talvez seja por isso também o desabafo do Alex, não tem só a pressão de ter que responder pelo salário que ele receba, que pode ser pouco ou muito, mas ele também está empurrando e levando muita gente nas costas, entre aspas, como o secretário estava comentando. Se o Lajadense não vai bem, não vai torcida. Se não vai torcida, não tem receita. Se não tem receita, não tem como, por exemplo, estar em dia com os salários das pessoas que são os abnegados, são os funcionários do clube. Como é que dá para também para estar analisando e pensando essa questão da gestão do futebol sobre essa ótica aí que talvez seja meio pesada, mas que a gente sabe que é assim, né? É assim. A gente sabe assim que o esporte, o futebol de rendimento mesmo, ele virou um negócio, na verdade, né? E por isso que gera essa pressão toda, né? É um monte de coisas em volta desse esporte, não só o futebol, mas outros esportes de rendimento que existe uma cobrança, né, dos patrocinadores, da torcida, da imprensa, enfim. Isso gera uma pressão sobre aqueles que estão praticando o esporte, embora o salário de alguns são muito alto, outros não são tão alto, mas enfim, a pressão é a mesma, o desgaste é o mesmo e assim, eles têm que ir se acostumando com tudo isso, com essa situação. E o que a gente tem aprendido, e que principalmente eu tenho aprendido aqui no Lajadense, é que hoje o que tem se falado muito ali entre nós é que
nós somos um clube que brigamos ou que lutamos ou que jogamos por uma cidade, né? O Lajadense é de Lajeado. A gente vê em São Paulo, existe 4 equipes, São Paulo, Corinthians, Palmeiras, enfim, eles jogam cada um por si ou por suas torcidas. Hoje nós jogamos por Lajeado e a gente gostaria, assim, de contar com patrocinadores. Nós gostaríamos de contar com parceiros, até para que nós pudéssemos ir mais longe, ter contratações melhores, maiores, poder pagar mais para jogadores mais qualificados, enfim. A gente carece disso porque são poucas pessoas hoje nos ajudando e a gente agradece aqueles que nos ajudam. É muito difícil fazer futebol hoje no interior, né? Uma pressão muito grande em cima do presidente, em cima do gerente, em cima, enfim, do treinador. Mas a gente gostaria, assim, que os patrocinadores da cidade, assim, os parceiros, eles pudessem se levantar, nos ajudar e ver, assim, que o lajadense, na verdade, ele joga por Lajeado, ele joga pela cidade. E o lajadense bem, a cidade de Lajeado vai estar bem, vai estar sendo representada por um clube. E eu tenho certeza, assim, que para o esporte de Lajeado, isso vai ser muito bom. Tem uma questão que, há pouco tempo atrás, o Lajadense não estava disputando a Série A, né? Como tu comentou, lá naquele início de projeto, lá 2009, Luiz Freire era o técnico, toda aquela função, e quando conseguiu o acesso. E me chama a atenção que naquela época, eu também não morava em Lajeado e pouco conhecia sobre o Lajadense. E as pessoas, depois, quando eu voltava para minha cidade, falavam sobre o Lajadense, também não conheciam muito o Lajadense. Quando subiu, ninguém sabia direito quem era o Alveazul. Sabia que era mais um time que tinha subido. A partir daí, o Lajadense, conseguindo galgar o seu espaço, ele conseguiu realmente se firmar entre os grandes do futebol gaúcho. E isso faz com que o lajadense seja reconhecido, sim, pelos torcedores. Mas a cidade também é lembrada, obviamente, pelo lajadense. Então, eu vou para Lajeado, o lajadense, vice-campeão gaúcho, o lajadense campeão da Copa Fernandão. Então, acho que isso vai de encontro ao que tu comenta, porque o patrocinador, ele tem que entender muito que o esporte, ele, obviamente, vai viver dos patrocínios, da sua receita. Mas o patrocinador também vive do esporte. Né? Na verdade, é uma contrapartida, não é porque eu estou simplesmente bancando o lajadense. Na verdade, eu estou fazendo que o lajadense vá bem para que eu também vá bem, né? Com certeza, disseste tudo, Marquinhos. Acho que esse deveria ser o pensamento dos patrocinadores. A gente convoca eles aí para nos ajudar, para nos auxiliar. Nos últimos anos, o Lajadense participou de uma Copa do Brasil, de uma Série D, né? Tem feito grandes campanhas no Campeonato Gaúcho. Hoje o Lajadense já é conhecido, sim, nacionalmente, né? É uma força no estado, pela sua organização, pelo estádio que tem, pelas pessoas que gerem o clube ali, né? Enfim, eu acho que nós estamos num momento bom, é um momento de se aproveitar isso, estamos aí brigando por uma Série D também agora, já estamos na Copa do Brasil, Série A do Campeonato Gaúcho, enfim, é um momento, eu acho, que da cidade unir força, desses parceiros unir força junto com o clube, para que o clube e a cidade possam calcar lugares maiores aí no cenário nacional. Dá para se dizer que o lajadense agora é alvo também? De adversários? Também, de adversários. E assim, o que eu tenho recebido, nunca recebi tanto e-mail com vídeo de jogadores como eu tenho recebido agora nessa última semana. Tem que abrir o olho, às vezes tem uns gatos aí no meio. Tem demais, né? Os caras fazem... Edição faz milagres, né? Até eu era bom nos meus vídeos, né? Mas assim, quer dizer assim, que o Lajadense começou a ser visado, né? Isso é bom e a gente tem que ter um cuidado com tudo isso também. Mas isso é muito bom pro clube e pra cidade. Thales, boa sorte pra vocês. Quarta-feira, então, tem jogo. É lá no Nicolau Fico, em Pelotas, contra o Farroupilha, é isso? Isso aí. Tá, o jogo é válido, então, pela Copa Sul Fronteira. Copa Sul Fronteira, faltam 4 rodadas. Nós somos vice-líder do campeonato dessa Sul Fronteira com 2 jogos, se não me engano, 2 jogos a menos que o Grêmio. Estamos fazendo uma grande campanha também na Sul Fronteira e esperamos chegar aí nas finais muito bem e representar mais uma vez bem a nossa cidade. Boa sorte para vocês, que dê tudo certo lá em Pelotas, quem sabe mais uma vitória, até porque o Farroupilha já está virando cliente aí do Lajadense. Boa sorte para vocês. Obrigado, eu agradeço o espaço mais uma vez, é muito bom estar aqui no Tá em Jogo, a conversa aqui é sempre boa, né? A resenha, como a gente se diz a resenha é fantástica, no meio do futebol, a resenha aqui é boa. Deixar um abraço aí pro pessoal dos bastidores lá do Lajadense. E agradecer o espaço mais uma vez cedido ao clube. Tá certo. Secretário, valeu, obrigado pela presença. Como é que o pessoal que quiser participar hoje desses projetos faz? Entre em contato direto com a secretaria, porque a gente comentou bastante sobre eles. Tenho certeza que o pessoal vai se interessar e querer participar também. Contato sempre a Secretaria de Esportes e Lazer, né? E-mail, telefone 3981-1045. Também aproveito, né, para agradecer o espaço. É um privilégio estar aqui no lado também do Thales aí. Uma conquista tão importante, não só para Lajeado, digamos assim, até para a região, né? Então é importante, sim, que o esporte, quanto mais crescer, é melhor para todo mundo.
E agradeço mais uma vez o convite, sempre aberto a futuros. Tá certo, valeu, secretário. Obrigado, obrigado pela participação, Thales. Valeu, até a próxima. A gente volta na segunda-feira que vem com mais Tá em Jogo, às 10h30 da noite na segunda-feira. Lembrando que na terça tem reprise às 11h30 da manhã e na quarta às 9h30 da noite. Segunda-feira que vem eu tô de volta, valeu, e com o Felipe Schmidt. Um abraço, tchau.